Olá pessoal, aqui é o Roberto Doro, mais uma vez trazendo um vídeo aí sobre o tema exercício e diabetes. E hoje a gente vai abordar justamente os recursos que a gente tem aí para evitar que o indivíduo faça aí hipoglicemia durante o exercício. Os dois recursos mais simples que a gente tem para evitar que isso aconteça. O primeiro deles é a gente evitar orientar o indivíduo aí que tem diabetes, evitar aplicar a insulina naquele grupamento muscular que vai ser mais solicitado durante o exercício. Então, por exemplo, eu vou correr, então evita ali aplicar, por exemplo, na perna a insulina, na parte subcutânea ali da perna. Poxa, não, mas eu vou fazer exercício aonde eu vou usar todos os membros do meu corpo, vou usar a parte superior, vou usar a parte inferior. Então, nesse caso, o lugar mais indicado seria a aplicação no abdômen. Então, dessa maneira, o que você tem? Você evita o risco de aumentar, né, o risco do indivíduo fazer hipoglicemia. Então, você evita que isso aconteça. Por quê? Vamos pensar fisiologicamente o que acontece quando a insulina é aplicada no subcutâneo. Para ela ser captada, sair do subcutâneo e vir para a corrente sanguínea, quem faz a captação dessa insulina são os menores vasos que a gente tem, que são chamados de capilares. Então é a menor estrutura ali que a gente tem no sistema circulatório, pensando lá na parte arterial aí do nosso sistema. Quando a gente faz exercício, o que normalmente acontece? Os vasos sanguíneos daquele grupamento muscular que está sendo mais solicitado, eles tendem a aumentar o diâmetro, porque o sistema precisa buscar uma situação de equilíbrio. E esse equilíbrio ele vai vir de que maneira? Aumentando a oferta de oxigênio para remover mais rápido o CO2, além de levar uma quantidade maior de nutrientes ali, principalmente a glicose, para servir como fonte de energia durante o exercício. Então, com esse aumento no diâmetro dos vasos e o fluxo sanguíneo aumentado, certamente o que vai acontecer? Aquela insulina que foi aplicada na região do subcutâneo, nessa mudança fisiológica que o exercício impõe, automaticamente pode acelerar aí a disponibilidade dessa insulina circulando lá no sangue. E a gente sabe que o exercício, ele vai promover aí gasto energético no músculo para gerar energia. Uma parte do glicogênio que está lá armazenado no músculo vai ser degradado para gerar o ATP para o sistema e, consequentemente, o corpo vai tentar captar glicose. O sistema busca equilíbrio, fazendo com que no músculo, independente dele ser sinalizado pela insulina, o receptor no tecido muscular, vai haver a translocação lá do GLUT4 para captar a glicose do sangue e trazer para dentro do tecido muscular para continuar retroalimentando aí o sistema. Então, se aplica a insulina em um local onde o músculo vai estar trabalhando, quer dizer, ele trabalhando já vai captar mais glicose. Junto com isso que a gente vai ter um aumento na disponibilidade de insulina no sangue e, consequentemente, um aumento aí na velocidade da captação da glicose, pela própria contração muscular, associado aí à sinalização da insulina, já que ela fica em grande quantidade chegando lá no sistema. Então esse é o recurso mais simples que a gente tem para tentar evitar. Um outro que normalmente a gente utiliza, porque dentro do comportamento aí para quando você pega alguém com diabetes e vai fazer o exercício, o que é necessário fazer? Obrigatoriamente medir a glicemia, principalmente antes de iniciar o exercício. Então antes de eu iniciar o exercício eu meço a glicemia e depois eu vou fazer o exercício. Por quê? É importante primeiro saber que tipo de quanto tá, que valor que tá a sua glicemia. Porque a maioria das vezes a gente não tem sintomas em relação a isso, a não ser que esteja um longo período descompensado. Mas de uma maneira geral, você não sabe exatamente em que padrão que está a sua glicemia. Então é necessário, é obrigatório o indivíduo medir a glicemia antes de iniciar o exercício. E os recursos mais simples que a gente tem aí é evitar a aplicação da insulina, suplementar com carboidrato, ou então também mudar ali a ordem do exercício. A gente pode fazer o exercício cíclico para baixar mais rápido a glicemia ou fazer o exercício resistido, o trabalho de força, antes do trabalho cíclico, se você não quer que a glicemia baixe ali tão rápido. Então, esses são os recursos, a maneira mais simples de a gente tentar evitar.
É comum, quando se mede a glicemia, ter lá um valor, por exemplo, próximo de 100 mg por decilitro, ou abaixo de 100 mg por decilitro. A recomendação qual é? Suplementa com carboidrato. Tudo bem, a gente sabe que em repouso, você suplementando ali com 15 gramas de carboidrato, o que a gente espera que aconteça? Que vá disponibilizar ali um aumento de 40 a 50 miligramas por decilitro na quantidade de glicose que vai ter no sangue. Então, se o indivíduo está fazendo uma hipoglicemia ali de 60 miligramas por decilitro, com 15 gramas de carboidrato, a gente espera que ele vá ali para 100, 110 miligramas por decilitro. Você compensa. Mas e durante o exercício? Porque durante o exercício, ou antes mesmo de você iniciar o exercício, a partir do momento que você iniciou o exercício, o músculo vai começar a gastar o glicogênio que ele tem, vai degradar o glicogênio que ele tem e, consequentemente, vai fazer com que o GLUT4 vá lá e se transloque dentro da célula muscular, vá na membrana, capte a glicose que está no sangue e traga para dentro. Quer dizer, a gente espera que essa captação de glicose ela seja mais rápida. Então, naturalmente, o indivíduo entra em hipoglicemia. Então, a recomendação é suplementa com carboidrato. Agora, quanto carboidrato a gente vai suplementar? Porque existe aí também um outro risco. Você, de repente, suplementa com uma grande quantidade, o que vai acontecer? Durante o exercício, certamente não vai acontecer nada. Não vai ter risco de fazer hipoglicemia. Mas o que acontece depois do exercício? Vai continuar a glicemia alta? Quer dizer, isso não é interessante. Porque aí você neutraliza aquele efeito benéfico que o exercício tem, pensando aí na diminuição na quantidade de glicose que tem lá circulando no sangue. Então, para tentar responder ou trazer uma referência a isso, em 2005 foi publicado um trabalho onde eles colocavam lá, falavam, poxa, quanto de carboidrato é necessário para compensar a glicemia desse indivíduo que vai fazer o exercício. Então, nessa época, em 2005, estava chegando no mercado os análogos de insulina humana de ação curta. Então, o que se tinha? Tinha lá insulina NPH, que é aquela insulina que ela é intermediária. Então, ela tem ali um tempo, você aplica a insulina, ela vai ter umas 2 horas mais ou menos, ela começa a fazer efeito, entre 6 e 8 horas ela vai ter um efeito máximo de ação. E nesse efeito máximo de ação, que é chamado pico de ação, a quantidade de insulina que vai disponibilizar no sistema é a maior quantidade que vai ser possível a partir do momento que foi aplicado. Então, nessa situação, durante o exercício, aumenta bastante o risco de hipoglicemia, porque além do músculo lá trabalhando e captando glicose do sangue, ainda tem uma grande quantidade de insulina sinalizando o receptor de insulina e, consequentemente, fazendo com que essa glicose saia mais rapidamente do sangue. Então, aumenta aí o risco de hipoglicemia. E estava chegando no mercado as insulinas de curta duração. Então, nesse estudo que eles usaram a NPH como sendo a insulina basal e a insulina Lispro, que ela é comercializada com o nome de Humalog. Essa insulina, qual a característica dela? A partir do momento que você aplica no subcutâneo, depois de uns 5 minutos ela já começa a fazer efeito. E ela tem um efeito máximo, um efeito de pico, depois aí de 1 hora mais ou menos que foi aplicada. Então ela tem um efeito extremamente curto, é rápido o efeito dela. Depois fica lá um valor pequeno aí, que é chamado lá de residual. Então, nessa situação do exercício, o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram lá 9 indivíduos com diabetes tipo 1, que estavam utilizando como parte do tratamento a insulina NPH, para ser o basal, e a insulina Lispro, para o pós-prandial. Então faz lá a contagem de carboidrato, aplica essa insulina, que é de ação curta, de ação extremamente rápida, e para compensar aí o aumento da glicemia que ocorre depois que a gente se alimenta. E também em momentos onde a glicemia descompensa. Então está lá com valores muito acima do que é recomendado. A gente normalmente utiliza aí um padrão entre mais ou menos 70 miligramas por decilitro até no máximo aí 180. Então isso normalmente traz aí indica um bom controle no diabetes. Então, o indivíduo que consegue se manter a maior parte do tempo, que é o que é chamado de time in range, quer dizer, o tempo que você consegue permanecer dentro desses valores, de 70 miligramas por decilitro até no máximo 180. Isso garante que o indivíduo mantenha aí a hemoglobina glicada, que é a referência no tratamento do indivíduo com diabetes, abaixo aí de 7% de glicosilação. Então, eles pegaram esses indivíduos aí, que estavam usando a insulina NPH e a insulina Humalog, a insulina Lispro,
Colocaram eles para fazer exercício como? De maneira moderada, em um exercício cíclico, em bicicleta ergométrica, durante 1 hora, 60 minutos lá pedalando, a uma intensidade de 50% do consumo máximo de oxigênio desses indivíduos. Então, é um exercício moderado de maneira cíclica, um trabalho aeróbio. Esse tipo de exercício, ele já é sabido que o que a gente espera quando você faz esse tipo de exercício, que a glicemia que você tem no início, ela vai ser menor comparada com aquela glicemia que você tem no final. E é um tipo de exercício que promove uma diminuição acentuada nesses valores de glicemia. Então eles pegaram esse tipo de exercício, colocaram esses indivíduos para fazer o exercício depois lá do café da manhã, após 3 horas, que era para garantir que os dois tipos de insulina já estavam fazendo efeito ali, ou já tinham feito o efeito. Para controle do exercício, medindo a glicemia antes, eles mantiveram um padrão. O indivíduo tinha que estar com no mínimo 90 mg por decilitro e no máximo 216 mg por decilitro. Então, dentro dessa faixa de treinamento, eles ficaram lá pedalando durante 1 hora com 50% da máxima intensidade que eles conseguiam aí através do consumo de oxigênio. Qual foi o recurso? Eles pegaram esses indivíduos e colocaram eles em 3 momentos diferentes, né? Momentos intervalados aí, espaçados, aonde no primeiro momento eles mediram a glicemia e fizeram o exercício suplementando com 0 de carboidrato, 0 gramas de carboidrato. Depois, num segundo momento, eles fizeram de novo o mesmo exercício, suplementando 15 minutos antes do início do exercício com 15 gramas de carboidrato. E depois, num terceiro momento, 15 minutos antes do início do exercício, suplementando com 30 gramas de carboidrato. E como eles foram controlando, né, esse efeito dessa suplementação com carboidrato, ou 0 grama de carboidrato, com o quadro de hipoglicemia. Eles colocaram um catéter no subcutâneo desses indivíduos, aonde toda vez que a glicemia ela vinha sendo medida, né, a cada período, e toda vez que esse indivíduo, a glicemia dele caía para 90 miligramas por decilitro, era aplicado um líquido com 20% lá de concentração de dextrose. Então, quer dizer, aplicava glicose ali nos indivíduos, que era para garantir a glicemia e conseguir monitorar o que cada uma dessas intervenções iam promover na questão relacionada à diminuição no risco desses indivíduos fazerem hipoglicemia lá durante o exercício ou mesmo após aí o exercício. E aí o que eles chegaram, a conclusão que eles chegaram? Quando nessa figura, a gente olhando a quantidade de dextrose que foi infundida nesses indivíduos, quando eles fizeram o exercício sem suplementar com carboidrato, quer dizer, com 0 grama de carboidrato, e pedalaram lá durante 1 hora, com 50% do consumo máximo de oxigênio como intensidade, precisou de uma quantidade muito maior de dextrose para evitar que esses indivíduos fizessem hipoglicemia durante o exercício. Quando eles suplementaram com 15 gramas de carboidrato 15 minutos antes de iniciar o exercício, essa infusão de dextrose, quer dizer, o tempo que eles demoraram para diminuir a glicemia até 90 foi maior, e além disso, a quantidade de dextrose que foi infundida, quer dizer, que foi fornecida ali para manter a glicemia acima de 90, foi menor. E o mesmo aconteceu quando eles foram expostos ao exercício e suplementaram lá com 30 gramas de carboidrato 15 minutos antes de iniciar o exercício. Demorou mais do que 30 minutos para eles começarem a chegar no valor de 90 miligramas por decilitro, e além disso, a quantidade de dextrose que foi infundida, que foi aplicada, foi muito menor. Então, eles chegaram à seguinte conclusão: se o indivíduo, mesmo que ele esteja lá com 90 miligramas por decilitro, na hora que ele vai iniciar o exercício, ele suplementar com 30 gramas de carboidrato 15 minutos antes de iniciar o exercício, o risco dele fazer hipoglicemia durante o exercício diminui muito. Então é uma referência que a gente pode utilizar. Só que a gente tem que levar em consideração alguns detalhes que a gente sabe que podem influenciar quando a gente vai fazer o exercício e suplementa com carboidrato.
Um deles é em qual período você está indo fazer o exercício. A gente sabe que pela manhã a nossa resistência à ação da insulina ela é maior. Então, se você tem resistência à ação da insulina maior, certamente o risco de você fazer hipoglicemia fazendo o exercício pela manhã, ele é menor. Agora, eu vou fazer o exercício, mas eu vou acordar e não vou me alimentar e vou fazer o exercício. Quer dizer, nessa situação, apesar da resistência à ação da insulina ser maior, isso aumenta o seu risco de fazer hipoglicemia. Já que a quantidade, o músculo, de qualquer maneira, ele vai ser estimulado a contrair e relaxar. Com isso, ele diminui a quantidade de glicogênio que tem ali estocado. Ele começa a captar a glicose do sangue, independente da estimulação da insulina. Mas quem que fornece glicose para o sangue? O fígado. E se você não se alimentou, certamente, pelo tempo do período que você teve dormindo, o risco do fígado ter uma diminuição na reserva de glicogênio, de glicose, para ser fornecida para o sistema também é menor. Então pode acontecer do músculo trabalhando, captando a glicose, e o fígado tendo uma reserva menor, ele vai demorar mais tempo para liberar essa reserva para o sistema. E aí, consequentemente, o risco de hipoglicemia ele acontece. Esse é um dos fatores. Outro fator que a gente tem que levar em consideração é o quanto a glicemia está. Porque muitas vezes a gente tem a referência do que? Eu vou suplementar com carboidrato. Ótimo. Só que se você mediu a glicemia antes ali do exercício e ela está em torno de 100, está 110, 120, por exemplo, você pode suplementar com uma quantidade menor, com 15 gramas de carboidrato. Se for fazer um trabalho aeróbio, se for um trabalho cíclico e com intensidade moderada, que a gente sabe que é o que tem o maior efeito aí para poder diminuir a glicose no sangue. Então, tem que levar em consideração, não existe exatamente um padrão para a gente poder utilizar como referência de suplementação. Porque se você está com glicose, por exemplo, 120, 150, e você tem medo de fazer hipoglicemia e vai suplementar com 30 gramas de carboidrato, o que naturalmente vai acontecer? A probabilidade é que no final do exercício a glicemia esteja maior do que ela estava no início do exercício, e além disso, nas horas seguintes também continuar aumentando. Então isso é algo que a gente tem que tomar cuidado na hora de suplementar. A questão nesse estudo, qual foi a conclusão que eles chegaram? A gente sabe que durante o exercício, 30 gramas de carboidrato, mesmo que o indivíduo esteja com 90 de glicemia, com 30 gramas certamente ele não vai fazer hipoglicemia durante o exercício. Só que no pós-exercício, a gente sabe que a partir do momento que a gente termina de fazer o exercício, o corpo vai trabalhar agora para captar glicose e repor a reserva de glicogênio que estava lá anteriormente no músculo. Então, mesmo parando de fazer o exercício, a velocidade de captação da glicose, ela continua aí aumentada, comparada a quando a gente está em repouso. E também, como o receptor de insulina ele fica mais sensível, com menos insulina sinalizando o receptor, todas as reações químicas necessárias para translocar o GLUT4, elas vão acontecer. Então, pode acontecer do indivíduo, durante o exercício, não fazer hipoglicemia, mas nas horas seguintes, do pós-exercício, ele vira a fazer hipoglicemia. Então eles chegaram à seguinte conclusão, que se o indivíduo suplementar com 40 gramas de carboidrato, ele garante que vai fazer o exercício sem ter risco de fazer hipoglicemia e, além disso, ainda tem a questão de 10 gramas a mais para garantir que ele não faça hipoglicemia no pós-exercício. E aí, muitas vezes a gente tem aí referências também de qual é uma glicemia que é segura para eu começar o exercício. Isso é muito comum, muitas vezes perguntam para mim. Né? Então, quer dizer, por experiência, a gente sabe mais ou menos que geralmente você começando ali com 170 mais ou menos de glicemia, raramente você faz hipoglicemia. Claro que tem que levar em consideração a última refeição que foi feita, a questão relacionada a quanto carboidrato você comeu na última refeição, quanto tempo faz que você se alimentou. São variáveis que a gente tem sim que controlar. Não é simplesmente medir, porque a gente mede a glicemia ali de maneira transversal, quer dizer, você mede agora, aí eu medi minha glicemia, ela está 100. Ótimo, mas ela está 100 indo para 101 ou ela está 100 indo para 99? Normalmente a gente não tem muito essa referência. Na bomba, no sistema de infusão contínuo, a gente tem geralmente a setinha indicando ali se está subindo ou descendo quando se usa o sensor. Se não tiver com sensor, também você tem só uma medida
pontual. E se o indivíduo utiliza ali a aplicação da insulina com seringa ou com seringa ou com caneta, certamente também a gente tem que fazer mais ou menos o cálculo do tempo de ação da insulina para tentar prever o quanto se tem ali de insulina ainda circulando no sistema. Então, eu trouxe agora, né, um outro trabalho que tentou exatamente buscar isso. Qual que é o valor seguro aí para poder, de repente, o indivíduo começar a fazer exercício e não ter aí hipoglicemia. Então vamos dar de novo uma olhada aqui na tela aí do computador. Esse trabalho que foi publicado agora, né, em 2019, ele fez o seguinte, pegou ali, esse grupo, eles já fizeram vários estudos envolvendo aí a nova tecnologia que existe para o tratamento do diabetes tipo 1. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise nos indivíduos que estão utilizando o sistema de infusão contínua, quer dizer, a bomba de infusão contínua, e nos indivíduos que estão utilizando aí o pâncreas artificial. Então eles dividiram, pegaram 3 estudos e tentaram, com base nesses estudos e as variáveis que eles estudaram, tentaram desenvolver um padrão de glicemia que seja seguro para o indivíduo aí fazer exercício sem ter risco de fazer hipoglicemia. Por que desses estudos? O sistema de infusão contínuo, a bomba de infusão, ela é um sistema que a gente tem que ele é bastante seguro para evitar que o indivíduo faça hipoglicemia. Né? Ele consegue fazer a correção de maneira eficiente. E normalmente se usa o quê? Um sensor para indicar se a glicemia está aumentando ou está diminuindo e com que velocidade isso está acontecendo. Em repouso, normalmente se consegue um resultado muito bom no controle. Mas, durante o exercício, quando se tem mudanças muito rápidas na glicemia, o sensor ele perde a sensibilidade. Então, muitas vezes, pode estar indicando lá que o indivíduo está fazendo hipoglicemia, a glicemia dele não está tão baixa assim, como pode ser o contrário, está indicando que ele está numa glicemia segura ali por exercício e, de repente, ele está fazendo hipoglicemia. Então, tem um retardo aí nesse momento de leitura. O mesmo tem acontecido com o pâncreas artificial. O pâncreas artificial é algo mais recente, agora está chegando agora no mercado. Então, eles pegaram e já perceberam isso. Em repouso, tem feito as correções super bem, de maneira eficiente. Mas, durante o exercício, ainda está precisando aí mais trabalhos para poder trazer informação. Então, foi dentro disso que eles tentaram aí determinar uma quantidade de glicose para o indivíduo começar a fazer o exercício, quer dizer, de glicemia ali, média glicemia, um valor determinado para garantir que ele não faça hipoglicemia. E junto com isso eles tentaram estudar outras variáveis que a gente já vai mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Quando, na tela aqui do computador, eles pegaram aí 55 indivíduos que tinham lá tratamento com bomba de insulina, né, com bomba de infusão contínua, ou então com sistema de infusão contínua, ou então com pâncreas artificial. Pegaram 3 estudos que foram desenvolvidos. Então, um foi, os indivíduos usavam lá o pâncreas artificial e utilizavam os 2 tipos de hormônios que são responsáveis aí pelo controle da glicemia, tanto a insulina como o glucagon. Então, o pâncreas artificial, ele controlava a liberação desses 2 hormônios. Utilizaram um outro grupo, né, um outro estudo, onde os indivíduos usavam o sistema de infusão contínua, quer dizer, a bomba de infusão, e um terceiro estudo onde os indivíduos usavam o pâncreas artificial e, junto com o pâncreas artificial, um sistema de desligamento no caso do indivíduo fazer hipoglicemia, que é para justamente testar aí o sensor, a medida, né, do sensor que tem ali no pâncreas artificial, mas aparentemente o que eles encontraram é algo semelhante aí ao que a gente vê já acontecer com o sistema de infusão contínua, com a bomba de insulina. Quando a velocidade de variação é muito grande, ele acaba aí dando uma margem de erro maior na leitura. E eles fizeram o que com esse pessoal? Colocaram eles por 45 minutos em esteira rolante, então utilizaram lá na esteira 45 minutos com intensidade de 60% do consumo máximo de oxigênio. Quais foram as variáveis aí que eles estudaram? Primeiro eles pegaram e olharam aí a frequência cardíaca.
Então, durante os 5 primeiros minutos do exercício, eles monitoraram qual foi, como se manteve a frequência cardíaca dos indivíduos relacionados àquela intensidade ali de 60% do consumo máximo de oxigênio. Então, eles fizeram um exercício moderado e eles mediram lá a glicemia antes de iniciar o exercício e foram monitorando quanto nos primeiros 5 minutos mantinha ali a média de frequência cardíaca. E aí o que eles observaram? Que os indivíduos que mantiveram lá até em torno aí de 120 batimentos por minuto diminuíram aí bastante o risco de ter hipoglicemia. Já os indivíduos que nos primeiros 5 minutos ficaram lá com a frequência cardíaca em torno aí de 140 batimentos por minuto, já começaram a fazer hipoglicemia. Outra variável que eles estudaram, a quantidade de glicose que o indivíduo estava no início ali do exercício. Então quem estava com glicemia aí próxima a mais ou menos de 175, 180 miligramas por decilitro, não fez hipoglicemia durante esse exercício moderado. Mas os indivíduos que tinham glicemias menores, aí em torno de 150 miligramas por decilitro, esses sim fizeram hipoglicemia durante o exercício. Outra variável que eles estudaram foi o equivalente metabólico, que é chamado de MET. E o equivalente metabólico, qual a referência que ele dá para a gente? A gente tem aí uma referência de consumo de oxigênio em repouso. E durante o exercício, o equivalente metabólico, ele traz para a gente uma indicação de quantas vezes aumentou o seu consumo de oxigênio com aquele exercício comparado ao que você tinha no repouso. Então a gente sabe que o equivalente metabólico, ele normalmente é classificado entre 3, acima de 3 METs até 6 METs, como sendo um trabalho aí moderado. E o que eles observaram em relação ao equivalente metabólico? Os indivíduos que nos primeiros 5 minutos lá ficaram com o MET em torno aí de 5, 5,5, não fizeram hipoglicemia. Mas aqueles que tiveram um MET a partir de 6, automaticamente, ou mais próximo de 6, fizeram aí hipoglicemia durante o exercício. Outra variável que eles utilizaram foi exatamente a quantidade de insulina que estava lá circulando no sistema. Então, claro, para os indivíduos que tinham uma quantidade menor de insulina, o risco de hipoglicemia realmente diminuiu. Não fizeram hipoglicemia durante esses 45 minutos de exercício moderado. Mas para os indivíduos que tinham uma quantidade maior de insulina circulando, automaticamente fizeram aí hipoglicemia. E qual foi a conclusão que eles chegaram aí no estudo? Que se o indivíduo tiver com uma frequência cardíaca durante o exercício, durante os 5 primeiros minutos de exercício, em torno de 120 batimentos, e no início, na glicemia inicial ali que ele fez antes de começar o exercício, a glicemia dele tiver aí em torno de 180, na verdade o valor que eles chegaram foi a partir de 182 miligramas por decilitro, automaticamente o indivíduo não faz hipoglicemia fazendo o exercício com intensidade moderada. Então eles divulgam que se você usa um protocolo onde eu medi a glicemia antes do exercício, estou com pelo menos 180 miligramas por decilitro na glicemia inicial, vou fazer um exercício moderado durante 45 minutos e eu consigo nos primeiros 5 minutos do exercício manter uma frequência cardíaca de em torno de 120 batimentos, automaticamente eu não faço hipoglicemia lá durante o exercício. Agora, o detalhe desses estudos que a gente tem que levar em consideração é, primeiro, o que a gente já comentou, o indivíduo, em que período que ele vai fazer o exercício, se é manhã, tarde ou noite, porque a gente sabe que a resistência à ação da insulina ela é diferente. Outra situação, a questão relacionada a o indivíduo se alimentou bem até o momento dele fazer exercício, ele dormiu bem, porque a gente sabe que todas essas variáveis vão fazer com que haja mudança no nosso sistema, normalmente liberando aí hormônios que vão ter uma função contrária à da insulina, que a insulina normalmente ela faz o quê? Tira a glicose do sangue, para ficar armazenada nos tecidos. Esses hormônios que a gente diz que eles têm situações, comportamentos que são contra-reguladores da ação da insulina, eles fazem o contrário. Eles vão fazer o sistema aumentar a disponibilidade de glicose no sangue. Então, consequentemente, a gente tem aí, quando, por exemplo, o indivíduo dormiu pouco, está muito estressado, geralmente a gente tem uma quantidade aumentada, por exemplo, de cortisol.
E isso faz com que o sistema mantenha um nível de glicose mais elevado no sangue circulando. Então, quer dizer, o risco de fazer hipoglicemia nessa situação também é menor. Muitas vezes o indivíduo vai começar a fazer exercício, ele está com glicemias mais altas, acima de 200, faz o exercício e muitas vezes diminui pouco. Então pode acontecer por esses fatores. Outro dia eu conversando com um portador de diabetes tipo 1, ele estava até comentando comigo que ele foi pedalar, ele fez uma longa pedalada, né? Foi quase 5 horas pedalando, e ele foi fazendo o exercício e foi suplementando. Só que o que aconteceu? Ele estava sem o sensor da bomba. E automaticamente durante o exercício ele não parou para fazer a glicemia capilar. Então ele mediu só a glicemia no início do exercício, só que depois, por esse longo período, a cada período ele começou a suplementar com carboidrato. E o que aconteceu lá no final? Quando ele foi ver a glicemia dele no final, estava com 364. Então, quer dizer, você acaba perdendo inicialmente esse efeito, né, que o exercício tem, pensando aí na questão de diminuição da glicose. E a gente sabe que exercícios de longa duração, eles vão aumentar sim a disponibilidade, principalmente de GH, né? GH, de cortisol e também de glucagon, quer dizer, são 3 hormônios aí que não vão deixar a insulina fazer efeito. Então, muitas vezes só a contração muscular não vai ser o suficiente para manter aí a normoglicemia, principalmente em quem tem diabetes. Então, são detalhes que a gente tem que ficar atento para evitar que isso aconteça. Já em 2015, né, o trabalho que foi publicado lá pelo Sigal, né, que normalmente publica aí vários trabalhos sobre exercício e diabetes tipo 1, né, o Yardley também, né, que do mesmo grupo, eles chamaram a atenção em relação a essa questão de você suplementar com carboidrato ou muitas vezes diminuir lá a dosagem de insulina como referência para evitar que o indivíduo com diabetes que usa insulina como parte do tratamento, né, principalmente aí o diabético tipo 1, faça hipoglicemia durante o exercício. Então o que eles mostraram no trabalho deles? Que o indivíduo lá fazendo 45 minutos de esteira, com intensidade moderada e de 60% do consumo máximo, do consumo pico de oxigênio, o que acontece? O indivíduo aplica lá, suplementa com carboidrato no início do exercício para evitar fazer hipoglicemia. A glicemia dele aumenta bastante. Durante o exercício, o que a gente observa? Exatamente o que a gente sabe que vai acontecer durante um exercício aeróbico com intensidade moderada. A glicemia, comparada o início com o final, ela diminui bastante. Só que qual o detalhe que a gente tem aqui? Quando a gente observa esse aumento da glicemia, quer dizer, suplementa com carboidrato, o carboidrato vai aumentar a disponibilidade de glicose no sangue, a glicemia aumenta. Durante o exercício, o que acontece? Exatamente o que a gente espera que aconteça. Diminui a glicose no sangue. Só que olha que interessante o que acontece depois do exercício. Nas horas seguintes ao exercício, a glicemia desse indivíduo, ela permanece num padrão maior, quer dizer, ela fica mais alta quando comparada àquele dia que ele não faz o exercício. Então, a suplementação com carboidrato é algo muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, toda vez que a gente vai testar essa quantidade de carboidrato que vai ser suplementado, é importante a gente levar em consideração. Fala, poxa, eu nunca suplementei, eu vou fazer o exercício, minha glicemia está mais baixa, o que você faz? Segue essas recomendações. Isso é interessante. Né? Se você tem lá a glicemia de 180, de repente controla ali o início do exercício, os primeiros 5 minutos mantendo aí 120 batimentos, certamente você não vai fazer hipoglicemia. Só que, se você suplementa com carboidrato, o que é interessante a gente pensar? Primeiro, os tipos de suplementação que a gente vai ter. Então, se a gente sabe que um carboidrato simples, um carboidrato com alto índice glicêmico, assim que você consumir, rapidamente ele já vai estar disponível no sangue e vai tender a aumentar bastante. Então a gente tem que tomar cuidado, ou comparado, por exemplo, com o carboidrato que é complexo. Que você vai comer agora, ele vai demorar um pouquinho mais para chegar no sistema. Então a gente tem que entender assim, se eu estou suplementando com carboidrato simples, que é o que acontece muitas vezes quando a gente suplementa com isotônico durante o exercício, algo que funciona bem, né, que é interessante fazer, é você fazer o exercício, faz um período de exercício, mede a glicemia, se percebe que ela está ali abaixo de 100, ou, por exemplo, entre 90 e 100, suplementa com um pouco de
isotônico. O isotônico ele funciona bem nesse sentido. Ele vai fornecer ali glicose numa quantidade pequena, claro, você não vai tomar a quantidade inteira, né, que vem, vai tomar ali uns 2, 3 goles, então assim, em torno aí de 10 gramas de carboidrato, faz o exercício por mais um período aí de 20 minutos, mais ou menos, mede de novo a glicemia, se ela está nesse padrão, suplementa de novo com quantidades menores de carboidrato. Então, se você está suplementando com carboidrato simples, quantidades menores e espaçadas, né? Não precisa suplementar com uma grande quantidade em um único momento. Isso também são situações que ajudam. Só que a gente sabe que nem todos os esportes a gente consegue fazer isso. Por exemplo, o indivíduo está lá vai fazer uma travessia, por exemplo, ou mesmo numa prova de natação. Quer dizer, como é que ele vai ficar parando para ficar medindo a glicemia? A gente sabe que realmente é impossível fazer isso. Então, nessa situação, a gente tem que levar em consideração que tipo de exercício que o indivíduo vai fazer e tentar adequar da melhor maneira possível essa suplementação com carboidrato, caso seja necessária, para evitar que o indivíduo fique aí hiperglicêmico no pós-exercício. Porque senão aquele benefício que a gente tem, né, durante o exercício acaba aí ficando perdido. Então é isso aí, pessoal. A dica está dada. Espero que vocês coloquem isso em prática, né? Para quem não colocou, né? Que é a única situação que eu ainda dessas que eu apresentei, né? Todas elas eu já fiz, mas é legal para a gente poder trocar essa informação. Se você tem aluno com diabetes ou se você tem diabetes e usa insulina como parte do seu tratamento, comenta aí pra gente a respeito do que aconteceu. Por exemplo, você suplementou, deu certo, não deu certo, eu suplementei mesmo assim, fiz hipo, né? Isso é sempre legal, porque essas discussões sempre enriquecem aí a todos nós. Tá bom, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Um abraço aí a todos e até o próximo vídeo.